dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Estamos aqui com mais um episódio da EF em parceria e patrocínio da Escobar Engenharia. Ao meu lado, o engenheiro Celso Escobar. Bom dia, Celso. Bom dia, Thaís. E hoje o nosso convidado, Reginaldo. Bom dia, Reginaldo. Muito bom dia, Thaís. Seja bem-vindo. E vamos do início? Vamos lá. Conte a nossa história, se apresente para nós. Ah, legal. Então, meu nome é Reginaldo Ferreira. Para ficar registrado aqui, já quebrar um pouquinho de gelo, né? Tem um J no meio, Reginaldo J. Ferreira, e J é de Justino Ferreira. E estou aqui representando hoje uma organização de networking profissional, então Business Network International, né? A sigla BNI, de uma regional específica no estado do Paraná, chamada de Vale do Rio Iguaçu. E minha história com essa organização já se vão 8 para 9 anos já de participação, de parceria. Faço parte do primórdio da história dela no Paraná, ou no sul do Brasil de uma forma geral. Mas é uma organização que já tem quase 40 anos de existência no mundo, está no Brasil desde 2009. E eu tive a oportunidade aí entre 2016 e 2017, então, em conhecê-la e levar o negócio que tínhamos à época para fazer parte dessa organização. Bem-vindo aí, Reginaldo. Uma satisfação enorme tê-lo aqui conosco, né? Participando desse episódio. A gente teve contato com o BNI em Curitiba através de amigos e havia até uma curiosidade de quando isso ia aparecer por Foz. Então, logo surgiu a oportunidade, vocês começaram. A Thaís já começou. Eu não sei se Toledo foi primeiro. Como que foi isso, Thaís? Não, é que eu tive um convite do grupo de Toledo, da Amanda. Ah, legal. Eu participei da reunião em Toledo. E aí eu falei, tem Foz? Porque não faz sentido eu participar em Toledo, né? Dela tem e tal. Aí eu fui convidada para uma reunião de Foz e entrei. Penso que estávamos em formação aqui, mas ele tem poucos meses de diferença entre a equipe de Toledo e Foz, mas sim, Toledo estreou alguns meses antes. Sim. Certo. E sobre você, Reginaldo? Qual é a sua profissão, formação? Começa lá do histórico. Sua É de Foz do Iguaçu? Até chegar no Não sou de Foz do Iguaçu, mas sou próximo de Foz do Iguaçu. Eu sou pezinho vermelho, sou nascido em Terra Roxa, então tá relativamente perto daqui, né? Mais próximo de Guaíra aqui, na realidade. Sou biólogo enquanto formação, né, de graduação. E e tive uma trajetória que me levou para a carreira docente e da área de saúde, essencialmente. Então, fui fazer o mestrado na Universidade de São Paulo, na parte de genética, na parte de diagnóstico. Então, atuei durante um período no diagnóstico citogenético. Depois, fui fazer doutorado em engenharia de bioprocesso. Então, tenho um doutorado... Dá para arriscar, pelo menos no nome tem engenharia, né? Mas eu sei que a distância é absurda, né? Mas se chama Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. E eu tinha uma linha de pesquisa naquela ocasião ali que envolvia, então, terapia celular, as chamadas células-tronco, protocolos de transplante, modelos animais, né? Que eventualmente poderiam ser replicados em humanos. E isso me levou para uma trajetória acadêmica. Então, fui docente universitário durante bastante tempo. Orientei alunos de mestrado em engenharia biomédica. E ao mesmo tempo... E aí vem, poxa, e onde é que BNI se encaixa nisso, né? A Thaís aqui está tentando imaginar, né? Como é que essas histórias se entrelaçam, né? Quem eu me atrevo a dizer que sempre foi empreendedor na família, né? No casal, foi minha esposa. Então, esta certamente nasceu já comercializando alguma coisa. E ela é cirurgiã dentista, com uma veia empreendedora muito, muito forte, né? Então, ela, embora tenha tido a trajetória também de sentar na cadeira para atender o paciente, ela sempre se identificou muito mais em fazer o negócio acontecer. Então, ter outros profissionais trabalhando. E em Curitiba, na ocasião, a gente tinha, então, uma clínica em Curitiba, uma outra também em Toledo e uma em funcionamento aqui em Foz. Então, daí um pouquinho do nosso vínculo com Foz do Iguaçu, né? Então, ali, acho que aqui começou em 2011, alguma coisa assim. E aí, o que eu estou dizendo agora, em torno de 2015 para 2016. E naquele momento, eu estava numa fase da carreira acadêmica onde eu começava a me questionar das minhas escolhas, da minha trajetória profissional, do que eu queria dali para frente. E ela conduzindo os negócios, e cada um literalmente no seu quadrado. E no momento, então, por uma condição de saúde familiar que eu me vi
com a missão ali, né? Com o compromisso de tentar apoiá-la no negócio. Então, foi o adoecimento do meu sogro, que veio a falecer depois. Então, óbvio, é uma situação que abala, né, o nosso dia a dia, né? Abala ali as convicções que a gente tem. Então, naquele momento em que eu me vi obrigado a tentar apoiar, ao mesmo tempo estava me questionando na universidade da minha trajetória, estava se formando o primeiro time, primeira equipe empresarial em Curitiba, e aí com amigos em comum, como provavelmente foi com a própria Thaís. Tem um pessoal se reunindo, é para conhecer mais empreendedores, vamos lá, vamos ver como é que é. E ali a gente enxergou um espaço interessante, né? A gente tem um conhecimento popular ou uma forma de se referir a Curitiba como mercado, né? Tem algumas piadas, se dá certo lá, dá certo em qualquer lugar, que o curitibano não dá bom dia, não interage bem. E, de fato, o modelo que a gente tinha de operação do negócio dela, à ocasião, né? Então, naquela ocasião, era realmente o negócio dela. Para o interior do estado, então, que tínhamos funcionando em Toledo e em Foz do Iguaçu, lá a gente não estava conseguindo replicar. Então, o modo de funcionamento, parceria, abertura de portas, mesmo de parcerias comerciais mesmo com outras empresas, a gente estava tendo muita dificuldade lá, de ser recebido pelo empresário, de poder se apresentar mesmo, poder conversar um pouco com ele, né? Não havia essa receptividade. O início foi difícil. Para variar, né? Como quase tudo, né? Então, lá a gente enxergou que o fato da gente estar o tempo todo conversando com outros empresários, que essa, vamos dizer, é a essência, né? É a primeira coisa que nos chama a atenção, poderia ser uma forma da gente quebrar essa barreira. Então, poxa, se toda semana eu vou estar conversando com outros empresários, eu vou estar tendo oportunidade de falar do meu negócio, como funciona e tal. Isso pode ser interessante. Então, isso foi em 2016, né? E aí começa a trajetória nossa junto à organização. E você entrou como membro? Entrei como membro. E até, enfim, também isso é curioso, porque eu estava na academia tentando olhar para o negócio da família, vamos pensar assim. Quem que entendia de fato do negócio da família? A esposa que estava à frente do negócio, né? Então, eu brinco que eu era no máximo relações públicas da atividade, né? Mas naquele momento, estava no movimento de sociedade, reconfigurando, se permanecia comunidade, não, sócio e tal. E naquele momento a gente ainda tinha unidade aqui em funcionamento, né? Ainda éramos sócios aqui. Então, ela ficava se deslocando com regularidade para Foz do Iguaçu. Então, ficava aí Ponte Aérea, Curitiba, Foz. E a primeira equipe lá era na quarta-feira. Até hoje, enfim. A equipe está em atividade até hoje, é a maior da América. Quarta-feira. Então, quarta-feira ficou uma coisa estranha para a gente, porque não dava para se organizar para viajar antes, para voltar a tempo, e também não dava para esperar acontecer para sair na quarta-feira, porque aí a semana ficava muito curta. Então, íamos os dois para todas as atividades enquanto estava formando, e só no último minuto ali que decidimos quem que vai ser o membro, quem que vai representar. Dividir as forças. Isso, dividimos as forças. Então, você continua fazendo deslocamento e eu fico aqui para representar o negócio, né? Que tinha uma unidade em Curitiba em atividade. E ainda tem aqui em Foz? Não somos sócios, mas desde 2017 para 2018. Então, a estrutura, a clínica, a empresa existe, mas não temos participação desde esse período todo. Eu não quero saber qual é. Deixa eu falar. Para mim surpreende a mudança da área biológica, né? Sair do microscópico, da pesquisa para uma atividade administrativa. É uma mudança drástica, porque até na área de biológica não é tão desconectada entre a parte acadêmica e o dia a dia aqui fora. Mas em algumas outras áreas é mais desconectado, mas mesmo assim é uma mudança bem, bem radical, né? É uma mudança muito grande, embora eu vim trazendo essa reflexão também, assim, o que me conecta em um outro? Eu penso que é na formação de pessoas, porque por mais que tenha pesquisa, né, e sei lá, vira aquela coisa de publicação, e tem artigo, e tem trabalho, e tem congresso, ok, mas no final das contas a gente está falando da formação de profissionais, né? A gente está falando da qualificação de mão de obra para, sei lá, para ir para a indústria, para ter o próprio negócio, seja lá o que for. E, de certa forma, nesse nosso contexto, na posição em que eu estou, né, de diretoria, tem uma proximidade. Porque quando a gente se presta a ajudar o empreendedor ali a usar melhor as ferramentas,
vai ter alguma habilidade que ele vai desenvolver ali, ou que ele não tinha clareza de como era. Então, tem um pouco disso de instrução, de orientação. E talvez é o que me manteve assim. Ainda tem uma linha comum, né? Ainda tem um fio condutor ali que é parecido. Tem a ver. Tem a ver. Só que se você tiver uma similaridade, a indústria farmacêutica é que aplica muitos recursos e precisa de profissionais com doutorado, com pós-doutorado, e vai na academia buscar esses profissionais. Enquanto algumas outras áreas, na minha área de engenharia, a experiência é muito cobrada. Quem vai para a construção é muito cobrado com experiência. Mas nesse sentido de lidar com a equipe, né, isso tem a ver nos dois casos. Sem dúvida. A experiência que você teve aí com as equipes está sendo aproveitada agora. Sem dúvida, sem dúvida. Juntando uma coisa e outra, já são 25 anos de história já. E é mais gratificante aqui porque a pesquisa é a longo prazo, né? Eu acho que do BNI você vê resultados melhores a prazos mais curtos. Em prazos mais curtos, são aspirações diferentes. Então, acho louvável a carreira acadêmica e durante muito tempo me identifiquei fortemente com isso. Mas você tem aspirações que não são as mesmas que a gente tem, vamos pensar assim, no mercado. E penso que isso é tão profundo que até na hora de se referenciar a esses setores, a gente encontra a expressão setor produtivo, por exemplo. Então, a academia é o quê? Tá desconectado. Tá fazendo o quê? Se o resto é o setor, né? O setor produtivo e nunca tá a academia nessa. Então, as aspirações são muito diferentes e elas estão muito desconectadas mesmo. Então, grande parte dessa minha experiência é com a carreira acadêmica e o serviço público, né? Instituição federal. E, de fato, uma quantidade expressiva da massa que está ali, ela não conhece, de fato, o que está fora. Aquele é o universo. Então, isso para mim foi chocante num determinado momento também. Quando eu olhei para fora, eu falei, caramba, quanta coisa aqui fora e que pode também ter uma trajetória que me interessa, que faz parte das minhas aspirações aqui, e não mais esse mundo. E são mundos que não se conversam mesmo. Tentativas pessoais outras áreas frustradas. Tá assim também, infelizmente. No Brasil tá assim. Você tem experiência, né? Na docência também, então... com certeza falo. Eu quis ir para a docência, né? Que eu me inspirava nele. Ele é professor e tal. Querendo ou não, a docência, no caso do meu pai, também trazia uma referência para ele. Claro. Mas eu desisti rapidinho. Falei, não. Tô bem tranquila aqui. Eu gosto do mercado, sabe? Aquela coisa assim, aquela guerra todo dia. Eu adoro isso. Os prazos. Não que não seja assim na docência. Lidar com as pessoas, com os alunos, com os temperamentos. Sim. Com prazos de prova e tudo mais. Também é difícil, mas são guerras diferentes. Eu prefiro o mercado de trabalho. Mas indo na sua linha aqui, eu queria te perguntar quais são as maiores dificuldades que você enfrentou nessa troca, né, profissional que você fez. Eu acho que eu ainda enfrento algumas, Thaís. Tá? Acho que a primeira, assim, e maior de todas, é literalmente a forma de pensar. Também não sou muito fã dos estrangeirismos, como o mindset, mas é a forma de encarar realmente os prazos, as metas, o engajamento e o compromisso com aquela meta, com desenvolver aquele projeto, com entregar. Eu acho que é muito diferente, e aí, para quem está nos ouvindo, né, não dizer que num outro cenário não exista, mas a coisa é tão a médio e longo prazo, assim, se falar na formação de um profissional, isso tem um tempo para se desenvolver isso no espaço que é enorme, e às vezes terminou a graduação e aquele profissional ainda não está pronto para executar nada, às vezes, né? Agora que ele vai começar, né? Agora que ele vai poder aspirar a ter alguma prática, né? E não temos esse tempo aqui fora, as coisas urgem, né? E às vezes ele se forma e ele já está defasado em relação ao mercado. Também, isso também, claro. Algumas áreas, muito mais do que outras ainda, né? Enfim, enquanto estava eu orientando, né, alunos no mestrado, sei lá, se eu pegar uma dissertação que foi defendida aí há 3, 4, 5 anos para trás e for fazer uma avaliação hoje, nossa, deve estar tudo defasado, né? Deve estar tudo desatualizado. Então, exige essa atualização constante. E
Mas o desafiador é que, nesse contexto todo, a gente perde realmente a noção do que está acontecendo fora. Então, dos postos de trabalho, do regime tributário, das discussões sobre desenvolvimento local, sobre o plano de desenvolvimento, a gente perde, é outro mundo, literalmente. É uma caixinha, né? E como é que está a situação? Como você compararia o BNI regional, Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, em relação à estrutura global? Pergunta bacana. Gostei. A comunidade BNI no Brasil, pensando enquanto nações, é uma das maiores do mundo. Então, a gente tem 2 expoentes que são muito maiores ainda, Estados Unidos. Afinal de contas, podemos considerar assim, começou lá. E em 85, então tem muito tempo de trajetória. E outra na Índia. Então, na Índia, realmente é muito grande. São mais de 50 mil empresários, se não me engano, só na Índia, né? Mas no Brasil são quase 11 mil. Então, é um número expressivo também. Quase 11 mil para um projeto que iniciou em 2009. Então, nós temos aí 15 anos de existência da organização no Brasil, quase 11 mil empresários. Então, penso que é um número expressivo. E para o Sul, isso foi ganhando uma celeridade ainda maior, porque começou em 17, então eu estava como membro na primeira equipe, mas hoje são 77, eram 77 final de dezembro, na realidade. Então, por exemplo, na nossa região, hoje começou oficialmente uma equipe em Francisco Beltrão. Então, já tem essa equipe a mais. Então, são em torno de 80 equipes hoje no Sul e já somos mais de 3 mil. Então, já temos uma representatividade bastante importante no cenário nacional. Então, a nossa região tem em torno de 370 e alguma coisinha empresários. É uma região importante, né? São 10 equipes aí em atividade, 11 agora com essa em atividade. Então, a gente tem uma boa representatividade no Sul e o Sul tem um destaque interessante no cenário nacional. Então, isso tem atraído bastante atenção do que a gente tem como polo, geralmente, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Então, o Sul, a comunidade empresarial BNI no Sul tem atraído muita atenção destas outras comunidades empresariais. Então, tem aparecido muitas parcerias, muitas oportunidades, né? Negócios que são sinérgicos aí, tem criado projetos juntos. O nosso público, o nosso maior público é engenheiro, arquiteto, pessoal da construção civil. Para quem não sabe o que é BNI, explica para nós, para quem quer participar, como é que faz. Então, BNI é essencialmente equipes empresariais que têm a missão de usar do relacionamento, e aí o usar assim da maneira mais positiva que você possa imaginar nesse momento, porque é construir uma confiança tal que o outro possa falar do meu negócio para alguém que me interessa. Então, literalmente, me ajudar a abrir alguma porta. Então, fazer uma indicação ainda melhor. Sei que as pessoas têm o hábito de indicar, mas esse hábito, ele certamente podia ser maior do que é hoje, né? A gente costuma indicar alguém quando a gente é provocado, no sentido, você conhece alguém que faça tal coisa? Aí você busca na memória e pode conhecer alguém e falar, entre em contato com essa pessoa. Então, isso pode ser muito melhor, com toda certeza. Então, a estrutura, as equipes empresariais têm essa missão de um poder aprender com o outro como ajudar a fazer negócios. Então, em Foz do Iguaçu são 2 equipes, por enquanto, pelo menos, né? Então, uma equipe que se reúne quarta-feira, outra equipe que se reúne na quinta-feira. A gente tem perfis em Instagram, tanto de uma quanto a outra. Então, uma se chama Prosperitar, que se reúne na quarta-feira. Outra se chama Trinacional, onde a Thaís tem, então, uma especialidade lá representada. E tem esse nome também no perfil, né? BNI Trinacional, acho que só. Tem um mascote, eu acho que é a única equipe que tem um mascote, né? Tá fácil de identificar. Então, tanto via redes sociais, então tem lá uma pessoa para responder e para entrar em contato. Mas a forma mais simples é, literalmente, faça uma visita. Vá ao encontro de uma equipe e conheça. Na pior das hipóteses, você vai poder falar do seu negócio para vários empreendedores da região ali e pode sair oportunidades interessantes. Então, conheça. Antes de mais nada, é o conselho que a gente costuma dar para todos os profissionais. Tem um negócio, é um tomador de decisão? Vai lá, bate um papo com o pessoal.
O BNI, ele não só te ajuda a fazer negócios, como ele te ajuda no crescimento pessoal também, né? Eu digo assim, eu não sei me avaliar e não irei fazer isso, mas eu vejo a percepção dos colegas, sabe? Ao longo de um ano e meio que eu estou no BNI, eu vejo, assim, profissionais que entraram, eu falava, nossa, como você evoluiu, né? Tipo, é muito interessante isso, o BNI nos proporciona isso. As principais, assim, as mudanças mais fáceis que a gente percebe é na clareza que a pessoa passa a ter do próprio negócio, porque é incrível isso, né? Fala do seu negócio para mim. A pessoa fala, e muitas vezes ela falou por minutos, ela não disse o que fez, ela não diz para quem ela faz, ela não diz que problema ou que sonho, né? Que problema ela resolve, o que sonho ela ajuda. Essas informações não aparecem. É muito louco isso, né? É aquilo que você faz no seu dia a dia, aquilo que você domina, que você tem paixão em fazer, e você não consegue verbalizar. Então, essa é a primeira coisa que a gente observa em todo mundo. Então, a pessoa consegue ter clareza. Olha, eu faço tal coisa para tal tipo de cliente, eu desejo atender esse perfil de cliente. Então, esse é rápido até. Porque a pessoa vai praticando, vai falando isso, vai fazendo isso, e isso desenvolve. A outra, talvez na engenharia vocês possam não ter isso, né? Mas para muitos outros negócios, e vocês vão poder me dizer da engenharia, não existe muita clareza dos números do próprio negócio. Então, não só da gestão financeira, mas de métricas mesmo, de número de orçamentos, de conversão, de quantos clientes você precisa atender, qual o ticket médio para poder chegar no seu ponto de equilíbrio. É outra informação estranha, né? Mas grande parte dos negócios, grande parte dos empreendedores começa a fazer, entra na rotina ali e ele não tem essa clareza. Então, é um ambiente onde se respira isso, porque existem, né, os indicadores da própria equipe. Então, a pessoa começa a olhar para aquilo e começa a olhar para o próprio negócio. Fala, poxa, eu posso ter esse cuidado que eu tenho aqui nesse ambiente no meu negócio. E a gente vê transformações de médio e longo prazo, nesse caso, né, porque é cultural, né, são os seus hábitos diários no negócio. Mas a gente encontra isso. E talvez seja nesse momento, Thaís, que outra pessoa chega para você e fala, nossa, que legal acompanhar isso e você não tem noção de que isso está acontecendo, porque é você, né? Então, no dia seguinte você fez um pouquinho a mais, no outro dia você fez mais um detalhezinho, a hora que você vê, se você puder ter esses dois retratos, são pessoas completamente diferentes. E era o tema de hoje, né? É a ambiência, né? Enfim, existem mentorias, existem imersões. O que é a essência? É isso, é você reunir pessoas para olhar para a mesma coisa, para olhar da mesma forma, né? Forma de prosperidade, de crescimento, de desenvolvimento ali, é quase inevitável não acontecer. Existem muitas trocas, eu pude perceber isso lá na reunião que eu fui. Né? A experiência de cada um ali fica meio explicitada e uma troca muito grande com o pessoal que está não só apresentando, mas com os próprios colegas ali, né? Sim. E isso vai se estendendo ao longo de cada reunião. Com certeza deve haver muitos ganhos, principalmente para o pessoal que está iniciando, uma evolução que é perceptível daí. Sim, sem dúvida. Alguns casos são assim, coisas muito grandes mesmo. Desde alguém que nunca havia tido a experiência de falar em público, ou falar para um grande número de pessoas, de ter aquela atenção toda voltada para ele, ter um medo enorme, pega o microfone, fica tremendo. Ok, tem cursos de oratória, tem treinamentos que podem resolver isso, mas ali ele vai resolvendo isso falando do próprio negócio. Então já é algo que ele domina, né? Não vai ser um tema aleatório. Eu vou falar o que eu faço, eu vou falar que problema eu resolvo, quem que eu quero atender, num ambiente em que as pessoas estão ali para me ouvir. Literalmente, elas estão ali para prestar atenção em mim, porque assumiram aquele compromisso de me ajudar. Então, sim, é uma parte intangível, né? Que a gente vai tendo relatos, vai tendo casos, vai tendo histórias para contar, mas não consegue medir. Era legal ter... Dá para lançar esse desafio para engenheiro, não? Era legal conseguir medir isso. Existe alguma outra associação, empresa, alguma coisa parecida no Brasil ou vocês estão detendo isso como únicos? A gente, vamos pensar, é a organização com maior tempo de história e dedicada exclusivamente a isso. Então, são quase 40 anos de história já, né? O tema networking hoje talvez seja um dos mais populares em redes sociais, em canais de comunicação. Existem muitas autoridades no ambiente digital, principalmente, que têm falado sobre networking. Então,
enfim, é algo que a gente pratica desde que nasceu, mas que vem se profissionalizando. Então, me atrevo a dizer assim, que a primeira organização que se profissionalizou, colocou métricas, colocou metodologia para que isso se transforme em negócios, é o BNI. Não conheço. Assim, eu participo de vários grupos, né? Mas nenhum é, assim, não digo cobrado, mas você entra no BNI com responsabilidades de entrega. Então, os outros grupos, você não é cobrado se você faltou, se você chegou atrasado, se você de fato referenciou o seu colega, se você está atingindo metas financeiras. O BNI cobra essa responsabilidade. Você não está aqui para estar aqui, você está aqui comprometido em estar aqui. Então, A gente brincou mais cedo sobre o horário, né? Poxa vida, você não está aqui porque você gosta de acordar mais cedo. Você está aqui porque você tem um negócio, você quer atingir resultados. Então, beleza, funciona assim. Mas até mesmo com foco em negócio, tem surgido outras organizações, outras agremiações ali, com propostas parecidas, né? Então, hoje tem várias no mercado, tem um grande número, eu diria. O grande diferencial é certamente o tempo de experiência, né? O know-how desenvolvido aí nesse período para realmente botar e funcionar. Então, por que a Thaís falou de cobrado pela falta e tal? Mas olha só, né, do impacto disso. Você está aqui para fazer negócio. Se você não está, como é que eu vou te ajudar a fazer negócio? Eu não sei o que você quer fazer. O membro tem que estar comprometido. Tem que estar comprometido, né? E se você... no seu negócio, né? Às vezes eu brinco assim. Nos últimos 6 meses, olha para o teu negócio. Quantas vezes você faltou no seu negócio? Quase sempre a resposta é nenhuma. Nos últimos 6 meses eu nunca faltei, só fiquei doente. Ok. Aqui é para ter o mesmo compromisso, porque é para funcionar para o teu negócio, é para você ter resultado no teu negócio. Então, precisa estar. Se eu resolver, simplesmente não vou, não quero. Poxa, a gente quer acessar a rede de relacionamento de um parceiro, a gente quer ter a confiança para acessar. Se eu falto pura e simplesmente, será que esse parceiro vai confiar em mim, na minha qualidade profissional? Será que ele vai se arriscar a falar do meu negócio para alguém? Geralmente, assim, aqueles clientes que mais nos interessam, geralmente são taxados de chato, né? É muito exigente, não é? E são esses que a gente aspira a chegar, né? Sim. Então, poxa vida, se eu não tenho ainda grande confiança nessa pessoa que está aqui do meu lado, por quê? Porque falta, porque atrasa. Será que eu vou me arriscar a falar dele para aquele cliente que eu sei que tem esse nível de exigência lá em cima? E se ele falta com o cara? E se ele se atrasa, se ele não entrega o projeto no prazo lá? É a minha credibilidade com aquela pessoa que vai ficar comprometida. Então, inclusive, não me arrisco. Esse tipo de membro não se sustenta no grupo. Ele, na primeira oportunidade que tem, assim, de uma votação, de uma análise, ele não fica. Esses critérios bem estabelecidos, assim, e claros para todo mundo, levam ao comprometimento maior, né? Essa é a ideia. E logo você cresce profissionalmente, pessoalmente e tudo mais. Sim, porque se você começa a fazer ali e fala, poxa, isso tá dando certo aqui, será que se eu fizer algo parecido no meu dia a dia vai dar certo? É claro que vai. É claro que vai, mas essa constância de fazer é que precisa ser desenvolvida, né? A gente não tem isso culturalmente, né? A gente não tem essa... E hoje parece que tá... Enfim, eu tenho uma filha adolescente, né? Então, parece que tá cada vez mais difícil colocar isso como algo importante, né? Que a gente precisa ter projetos, a gente precisa ter metas, a gente precisa ter aspirações, mas exige uma disciplina, né? É necessário uma disciplina específica para atingir aquilo. Não vai simplesmente amanhecer e agora pronto, tá? Essa disciplina que não casa bem com o brasileiro. Tem uma luta aí para enquadrar todo mundo. Eu até brinquei hoje mais cedo, né? É uma máxima no nosso país que o país vai passar a funcionar de fato daqui a 2 semanas, né? Então, depois da semana que vem, do carnaval, é que as coisas... Poxa vida, não fizemos nada em janeiro? Muita coisa. Nós fizemos coisa pra caramba. Reginaldo, me conta uma coisa engraçada que aconteceu ao longo da sua carreira. Puxa, você tinha comentado isso aqui um pouquinho antes, eu fiquei pensando aqui em como responder isso. No contexto de equipe, primeiro, eu me aventurei, eu fui ajudar os diretores em Curitiba para formar uma equipe, né? E um discurso de como funciona uma equipe, existiam só 2 ou 3 em atividade, então ainda era muito novidade, inclusive para Curitiba, né? Eu usei um discurso sobre a importância do networking, a importância de conexões, de indicações para fazer negócio,
E a maneira com que eu coloquei, eu senti que, depois, né, analisando, que agrediu profissionais de marketing. Então, deu a impressão de que o trabalho deles era menos relevante, né? Porque a indicação e tal, enfim. E ao final desse encontro, olha como as relações são interessantes, né? A gente vai desenvolvendo esse laço de confiança, esse núcleo de apoio, né? Alguém desse segmento se sentiu realmente incomodado, que eu falei, né? E ao final ele pediu a palavra e falou, ó, meu negócio é assim e tal, e não achei legal. As pessoas que já estavam comigo de outros negócios, nada a ver, mas naquele contexto, saíram em minha defesa de uma forma tão veemente que eu não entendia o que estava acontecendo. E aí alguns se intimidaram, outros já queriam... Não, porque... E foi criando-se um alvoroço ali. Enfim, vocês obviamente já deduziram que essa pessoa não se tornou membro, não fez parte daquela equipe, a situação grotesca ali, né? Mas aquilo ali foi ganhando uma proporção que eu me senti num determinado momento sentado assistindo a um filme, né? Falei, puxa, eu joguei um estopim aqui, aparentemente. Pegou fogo. Pegou fogo, as pessoas começaram a se degladiar ali. E eu falei, gente, eu fui o causador disso aqui, porque eu estava tentando reunir essas pessoas para trabalhar junto. Aquilo ficou bem surreal para mim, né? Aquilo, enfim, para mim é uma passagem, no mínimo, curiosa ali. E hoje dá para reunir com as mesmas pessoas, dar risada daquele momento, mas para mim foi vexaminoso ali no dia, né? E o que você me diz? Isso acontece entre os membros lá do BNI? Tem muita confusão. A gente tem um conjunto de valores centrais. E quase sempre esse valor é citado, né? Ou as pessoas citam Giver's Gain, que é a filosofia central da organização, ou citam atitude positiva. Só que nem sempre eles se dão conta por que está escrito ali que um valor central é a atitude positiva. Porque quando a gente fala, funciona assim, a gente faz negócio, dá a impressão que é um mar de rosas, né? É um oceano calmo, tranquilo. Não é. E não precisa ser também, né? E aí, por que não é? Porque a gente reúne pessoas que são formadoras de opinião, pessoas que são líderes natas ou desenvolveram. Elas são donas do próprio negócio, são donas do próprio negócio, quase todas elas. E aí eu costumo brincar assim, dentro do seu negócio, quem que manda? É você. Então você junta, sei lá, 15, 20, 30, 50 pessoas, nossa maior equipe tem 78. 78 pessoas que no dia a dia delas, quem manda é elas. Ok, não vai juntar os 78 e alguém vai mandar em alguém. Mas as coisas precisam trabalhar numa determinada direção. Então vai ter opinião que é contraditória, vai ter pessoas que não concordam com aquela ação. E são todas pessoas de convicção no que estão falando. São pessoas que têm opinião forte. Então surgem conflitos. Óbvio que sim, sem dúvida nenhuma. E aí, por que tem que lembrar ali? Não, mas um dos nossos valores é a atitude positiva. Então, embora exista o conflito, a gente tem que lembrar que assumimos um compromisso de fazer isso aqui funcionar, porque pode funcionar e muito bem. Então, a gente tem que lembrar sempre que, beleza, temos esse conflito, esse desafio. Como é que a gente faz daqui para frente? Vamos ter conflito diferente, então, daqui para frente? Desse aqui a gente não precisa mais, né? Mas, principalmente, como é que a gente sai disso? Como é que a gente resolve? Isso também você leva para o teu dia a dia no teu negócio. Você vai ter desafios o tempo todo. Você só não pode ficar tendo sempre o mesmo desafio, né? Poxa vida, você teve, aí de novo você não aprendeu nada com aquele primeiro, né? Não conseguiu evitar, não consegue sair dele mais rápido. Então, mas você vai ter desafios. E não vai adiantar ficar remoendo muito tempo para trás, né? Olha, aprende e bola para frente, né? E vamos para frente. Precisa de um jogo de cintura para controlar as vaidades aí dentro? Precisa. Eu não tinha pensado como vaidade, mas é verdade. Sim, porque você vai ter negócios já muito bem estruturados, que tem tempo de mercado. Vamos dizer assim, está funcionando, mesmo com os meus desafios ou com as minhas deficiências, seja de inteligência emocional, de gestão, seja do que for. Mas está funcionando. Tá, eu estou satisfeito com os resultados, sei que pode ser melhor, mas está funcionando. Aí agora, de repente, eu olho para o lado e vejo um negócio que, às vezes, tem menos tempo de casa do que eu, né? É um empreendedor muito mais jovem, às vezes, e o negócio dele está numa velocidade que o meu não está. Você fala, puxa vida, e aí, né? Então, tem que
olhar para a vaidade e acalmá-la ali, senão... Tem que ter um disciplinador ali para não ter... Tem. Ou, no mínimo, alguém para arbitrar alguma coisa. Sim. A gente tem equipes de liderança, a gente busca preparar líderes ali internos e um dos nossos diretores distritais que brinca com isso, que é assim, só que liderar líderes é um desafio ainda maior, né? Porque, de novo, se você é quem manda dentro do teu negócio, você é o líder quase que por imposição, se necessário, né? Eu te contratei, eu que dou as cartas aqui. Então, estou liderando nem que seja por posição. Agora, ali não, né? Todos já são líderes no próprio negócio. Então, para você conseguir liderar um outro líder, precisa de muito jogo de cintura. E existe algum conflito devido às preferências políticas? Tem temas que a gente evita ao máximo e não entra em pauta. Não entra em pauta. Então, política não entra em pauta, religião não entra em pauta. E para o Brasil, nos nossos manuais vem assim, desporto, né? Esportes. No Brasil a gente sabe que é futebol. Então, futebol, religião e política não são pautas dentro dos nossos eventos, dentro das nossas reuniões. Não porque a gente não considere temas importantes, estão longe disso, mas porque são temas cuja chance de criar atrito é sempre muito maior do que conseguir trazer as pessoas para o mesmo propósito. Você falando, eu lembrei, eu fiz um a um recentemente, eu conversando com o membro, meu explicando negócio, nossa, super interessante o assunto. Daí a pessoa perguntou, você é de esquerda ou direita? Eu falei, meu Deus. Eu falei, e agora? Porque a gente não sabe o que vem, né? Exato. Centro, mas centro o quê? Centro-esquerda ou direita? Eu centro-centro. Eu não vou... Porque assim, não é. A gente tá ali justamente para fazer negócio, não para discutir uma posição política ou qualquer outra coisa. Mas as reuniões do BNI são estritamente profissionais. Exato. Né? Não foge disso, não entra muito. Aqui mesmo a gente procura buscar uma neutralidade, assim, para não ferir, porque se você for começar a expor posições contrárias ao convidado, você pode esbarrar em alguma coisa que não vai levar um bom caminho. Sem dúvida, sem dúvida. E você tem um propósito, enfim, é para ser instrucional, né? Trazer informações relevantes, você levar para um lado que vai discutir, gerar atrito, acabou a produtividade. Melhor fugir disso. Sem dúvida, sem dúvida. Reginaldo, eu gostaria que você falasse para quem está nos escutando uma dica para pessoas que querem seguir no seu segmento, seja ali na área acadêmica que você já teve ou nessa questão empresarial e como diretor do BNI. Na área acadêmica, eu costumo dizer, eu costumava dizer aos acadêmicos, né? Para que vocês aproveitem o máximo do recurso humano que está à sua disposição. E o que eu quero dizer com isso? As instituições, de uma forma geral, dentro da sua capacidade financeira muitas vezes, mas tem um empenho enorme em trazer mão de obra qualificada, dedicada para a formação. Então, quando você ingressa numa disciplina, puxa, não a faça por fazer, pura e simplesmente. Eu preciso atingir um score numérico lá e ser aprovado e acabou. Ok, a gente precisa gostar de todas as disciplinas, né? É um trabalho, às vezes, muito difícil. Mas explore, saiba que aquele docente que está ali à frente daquela disciplina, ele tem uma trajetória pessoal, ele tem uma trajetória profissional e ele pode agregar muito além daquele conteúdo teórico que ele está ali. Então, para quem está ingressando numa formação acadêmica, explore, literalmente explore. Você não precisa se apaixonar por todas as disciplinas, mas queira saber um pouco mais do profissional que está à frente daquele determinado tema. Isso vai te ajudar a descobrir tanto coisas que você pode gostar demais e ainda não sabe, quanto aquilo que você vai evitar na profissão. Falar, não, isso aqui, depois, na hora que eu estiver formado, essa área aqui não me interessa tanto. E tá tudo bem, faz parte. Né? Enfim, vocês têm uma especialidade dentro da engenharia, em algum momento essa decisão foi tomada. Eu costumo falar, além disso, de encontre o teu nicho ali e naquele se apaixone. Perfeito. Então, em relação à academia, né? Em relação a esse contexto de networking, a gente tem descoberto que essa filosofia do ajudar primeiro para ser ajudado, ela é muito mais poderosa do que às vezes a gente consegue até imaginar. Então, quando estiver em eventos, quando estiver com mais pessoas, procure ser realmente muito mais interessado do que interessante. Interesseiro, então, nem se fala, né? O que é o ser interessado?
quando alguém estiver falando com você, realmente procure conhecer aquela pessoa do que faz, de quais aspirações. Ok, nós não vamos entrar em questões políticas, religiosas, mas vamos falar de profissão, vamos falar de negócio, vamos falar de crescimento pessoal. Procure saber daquela pessoa até o ponto de você ter ideias de que você pode ajudá-la de alguma maneira. E uma vez que você identifique isso, faça. O faça. Está dentro do seu alcance? Faça. Ajude, promova uma conexão, traga uma informação relevante. Ajude. Porque interprete como quiser, que o universo devolve, sei lá o quê. Mas o gain, né? Então, o givers e o gain, ele vem com toda certeza. Às vezes não de maneira direta, aquela mesma pessoa, mas se cria um tipo de relações, um conjunto de relações no seu entorno que as pessoas querem te retribuir. E aí, às vezes, eu digo assim, ó, tudo bem, não vão todas as pessoas te retribuir. Mas se metade das pessoas para as quais você fez alguma coisa relevante te retribuir, pode fazer diferença na tua vida, tua trajetória profissional? Sim. Se não for metade, se for metade da metade, ainda vai fazer? Agora, se você se propôs a ajudar uma única pessoa, fica difícil, porque se ajudou uma, ela não te retribuiu, acabou. Mas se você está fazendo para um grande número de pessoas, ninguém vai fazer sacrifício de, né, passar fome para... Não. Mas está a seu alcance, de fato faça. Sem estar esperando nada de imediato ali. No nosso contexto, assim, eu tenho sido muito beneficiado porque estar à frente da organização tem feito diferença em muitos negócios. Então, é claro, é numérico, são relatos pessoais que nos vêm, então tem feito diferença. E uma grande parte dessas pessoas querem nos retribuir de alguma forma. Então, essas pessoas estão à nossa disposição para saber como é que eu posso te ajudar. E nisso vem oportunidades. Você tem informação privilegiada, às vezes, de um negócio que vai acontecer, que está sendo formado, está sendo formatado. Especificamente, que a gente tem conseguido atuar. Então, no segmento imobiliário, de projetos que vão ser lançados. Então, tem aquela fase do pré-lançamento que você consegue negociar e tal. Então, a gente tem sido exposto a diferentes oportunidades de negócio que eu me atrevo a dizer que não são abertas para todas as pessoas. E só estão chegando até nós porque, num determinado momento, a gente ajudou aquela pessoa de alguma maneira. A gente criou uma oportunidade, pôde contribuir, né? Pôde ser relevante para ela de alguma forma. Então, isso independe da tua profissão, depende... Onde você estiver, faça. Faça realmente, tá? A seu alcance, se mostre interessado em apoiar, em ajudar aquela pessoa, porque pode ter certeza que você vai ter oportunidades para poder aproveitar. Eu brinco com alguns colegas que eu sou consumidora do Beni. Eu não sou membro, eu sou consumidora, porque o podcast é do Beni. Estamos aqui. Eu acabei de me mudar, né, de casa, foi através de uma corretora do Beni. A reforma da minha sala foi do Beni, é tudo Beni, prioridade é Beni. E até assim, eu faço muita coisa, né, atendo muita gente e tal, mas quando é alguém do Beni, Opa. É Beni, eu preciso atender. Beni vira uma família, a gente, né, eu construí amizades, eu construí relacionamentos que eu vou levar para a vida. Conheço gente que saiu, né, porque se mudou, está em outra cidade, e nós fomos, assim, ligadas até hoje. Então, que legal. Eu sou muito grata ao Beni, não só pela questão profissional, network, visibilidade, mas pelas relações que eu fiz ali. Que legal. Nessa semana, teve alguém de Curitiba que me ligou, falou, olha, meu filho recebeu uma promoção, vai mudar para Cascavel, né? Você tem corretores lá para ajudá-lo na escolha de um imóvel? Sim, tem. Então, já colocamos em contato lá. Então, olha, vão surgindo oportunidades para todo mundo estar envolvido. É uma rede de confiança, né? Que eu falo assim, a gente não, eu, como Thaís, né, profissional, eu não quero jamais falhar com um membro do Beni, porque ele confia em mim e eu gostaria, né, eu confio neles da mesma maneira que eu quero prestar um bom serviço para ele. Enfim, Beni... Isso é compromisso. Eu estou avaliando aqui o que vocês estão dizendo, né? Vai ter que voltar, vai ter que fazer nova visita. Mais reuniões, certamente, né? Mas eu vejo o Beni totalmente sustentável, né? O crescimento é uma coisa que deve acontecer no Brasil, como já aconteceu em outros lugares. E fico feliz de saber que é pioneiro, né? Que isso aumenta a credibilidade e toda essa responsabilidade que existe na condução só pode acabar bem. Sem dúvida nenhuma. Eu até entendo as pessoas falam, tá, mas o negócio parece tão bom assim, nunca ouvi falar, né? Porque, de fato, para Brasil, para o Sul, para o Oeste do Estado, é muito recente, né? Então,
tem quase 40 anos, mas no Brasil, 15. No Sul, a primeira é de 2017. No Oeste do Estado, a primeira é de 2019. Ainda assim, novembro de 2019. Estava acabando 2019. Dá para dizer que era 2020 já. Então, é algo muito recente para nós. Mas eu acho, pode ser um achismo, que em Foz é bem divulgado. Acho sensacional. Eu acho, assim, tem muita gente que... você faz parte lá do grupo Que legal. de empresários. Você tem que vir também. Mas aqui eu acho que tá bem... Sensacional. Vamos continuar divulgando. Paraguai não tem ainda, por exemplo. E ali tem uma população até maior do que a nossa região aqui. Certamente é um lugar de planejar para ir, que vai fazer o mesmo sucesso. É isso. Reginaldo, agradecemos a sua presença, foi muito bom, aprendi muito. Eu adoro os episódios, porque eu sempre aprendo, né, com as pessoas. Eu só tenho a agradecer a sua presença aqui. Descobri umas coisas novas aqui, então, que você não sabia, eu vi que você É. abriu o olho assim. Eu me interesso muito pelas coisas, eu sou muito curiosa. Muito legal, muito legal. Para mim foi um privilégio poder bater esse papo com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Eu também só tenho a agradecer. Esperamos contar com você num novo episódio mais à frente, talvez junto com algum membro do BNI, alguém que você queira legal. trazer. A gente estende o convite aqui, porque a gente faz isso aqui semanal. E como tem um vínculo forte aqui, eu acho que a Thaís vai estender o convite mais adiante aqui e certamente a gente vai ter outra oportunidade. Ficamos à disposição. É isso. Pessoal, ficamos por aqui e aguardo vocês no próximo episódio.